E aí, galerinha, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Muito bem. Estamos aqui para mais um bloco, para mais uma aula de processo penal. Só que essa aula vai ser o quê? Resolução de questões, tá? Então, vamos trabalhar aí com aquele conteúdo que eu acho que com certeza vai cair na prova de vocês, tá certo? Então vamos trabalhar inquérito policial, ação penal, competência, provas, prisão em flagrante, prisão preventiva. Então tudo isso aí nós vamos trabalhar nesse curso, nessa aula de resolução de questões. Eu digo aula porque eu não estou aqui apenas para dizer se é A, se é B, se é C. Não. A gente vai... um curso específico de teoria e questões. Então vamos fazer as questões, mas baseado na teoria também. Tranquilo aí, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aí pelo nosso primeiro ponto, que é inquérito policial, tá? Primeira questão. Conforme o artigo 6º do Código de Processo Penal Brasileiro, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Veja, primeiramente, inquérito policial. Inquérito policial. O que é o inquérito policial, pessoal? O que é o inquérito policial? Inquérito policial, ele é um procedimento. Então, a primeira coisa que você tem que entender que inquérito policial é um procedimento o quê? Administrativo. Primeiro ponto importantíssimo aqui. Para você não pensar que inquérito policial é processo. Não. Inquérito policial é um procedimento administrativo, não é? Que busca duas coisas. Tem duas finalidades no inquérito policial. Duas finalidades. A existência da materialidade do delito. Então ele busca saber se realmente o delito existiu. E a autoria. Então, ó, o inquérito policial busca observar se houve o crime e quem é o autor, dentro de um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo, ele é inquisitivo, ou seja, não vai ter contraditório nem ampla defesa, tá? Por quê? Porque busca a investigação. Não existem partes, não existem culpado, existe o investigado. Por isso não tem o contraditório nem ampla defesa. Por quê? Porque ele busca isso aqui, a materialidade do delito e da autoria do crime. Outro ponto que você não pode deixar de esquecer, que ele não é obrigatório. Apesar de ter essas duas finalidades, o inquérito policial ele não é obrigatório. Eu posso, um Ministério Público, é o titular da ação penal, ele pode entrar com a ação penal sem o inquérito policial. Então ele é dispensável, ele não é obrigatório, tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, ele inicia o inquérito policial no artigo 4º, né, do Código de Processo Penal. E nessa questão ele fala do artigo 6º, que, muito cuidado, que teve uma alteração nesse artigo 6º e as bancas, várias questões, as bancas utilizam essa alteração desse artigo 6º aí, tá certo? Então, se liga. Então, para a gente responder a questão aí, eu vou fazer o que nós fizemos já na aula de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Eu vou lá no Código de Processo Penal, a gente vai ler o dispositivo e trazer para a questão para a gente não errar.
saber onde está a leitura para fazer a questão. Mas vamos ver primeiro a questão aí. Então ele diz, conforme o artigo 6º, não é? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, bora lá, aí eu vou intercalar a letra com o Código de Processo, verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo. A autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Veja, bora lá. Olha aqui o que determina, não é, o artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá, primeiro, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos, claro. Né? Então, a proposta da polícia é o quê? Ninguém mexe. Só quem deve mexer é quem é especialista para isso, que são os peritos. Depois que os peritos mexerem, aí a autoridade policial, que seria o delegado, ele pode recolher o que os peritos analisaram. Agora, primeiro quem analisa são os peritos e depois a autoridade policial. Isso é importantíssimo. Primeiro quem tem que analisar é o perito e depois a autoridade policial. Vamos lá. Que é justamente o inciso 2º. Apreender os objetos que tiveram relação com o fato, olha aí o que eu disse, após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável no disposto do capítulo, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que ele tiver ouvido a leitura. Proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Determinar, se for o caso, que proceda o exame de corpo de delito. Exemplo, há um homicídio, não é? Então ele pode determinar que seja feito o exame de corpo de delito para saber, não é, a causa mortis, o tempo, o prazo, como se deu, então, o tipo de material que determinou a causa mortis do indivíduo, tudo ele pode pedir. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, ou seja, pessoal, é aquele esqueminha das digitais. Datiloscópio é retirar as digitais. E vejam aqui, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atitude, estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele, a qualquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. E aquilo que eu disse para vocês, que estão utilizando muito, que é justamente o inciso 10, que foi acrescentado, né, em 2016. As bancas estão pedindo muito isso. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Tá? Então, isso é o que deve estar constando no artigo 6º. É isso que o delegado tem que fazer. E é isso que vocês têm que decorar, esse artigo 6º. Que é um artigo que sempre cai. Tem que decorar o artigo 6º. Tá? Aí vamos voltar para a questão. Vejam.
verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder. Está no artigo 6º? Não. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Está lá no artigo 6º? Também não. Que lembre o que ele diz aqui, ó. Logo que tiver conhecimento da prática da infração. Não é durante o inquérito policial que ele está perguntando. Ele está perguntando, ó. O delegado soube que ali existiu o quê? Um crime. Aí ele vai lá. Ele vai lá e vai tomar todas aquelas medidas do artigo 6º. Então vamos lá de novo. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público? Também não. Nomear testemunha com indicação de sua profissão e residência? Também não. Qual a resposta? Letra E. Colher informações sobre a existência dos filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Estava lá no artigo 6º, no último inciso. Estão lembrados lá que eu disse para vocês mais uma vez? Só lembrando que as bancas têm cobrado muito. Então, dá uma leitura no artigo 6º e principalmente nesse dispositivo. Próxima questão. O inquérito policial, letra A, é um procedimento que pode ser presidido tanto pelo delegado de polícia quanto pelo membro do Ministério Público, desde que neste último caso tenha sido este órgão responsável pela investigação. Jamais, né? Então veja, inquérito policial, o inquérito policial a titularidade é do delegado de polícia. Agora, a investigação criminal pode ser feita tanto pelo delegado como pelo Ministério Público. Inquérito policial é ato privativo do delegado de polícia. Agora, a investigação criminal pode ser feita pelo Ministério Público, tá? Então, por isso que a questão está errada. Letra B. Acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Resposta correta. Eu disse para vocês o quê? Que o inquérito policial ele não é obrigatório, ele é dispensável. Mas, quando feito, ele pode acompanhar a denúncia. Que denúncia é essa? A ação penal ou a queixa, a ação penal privada. Denúncia, ação penal pública. Queixa, ação penal privada. Ação penal pública, titular, Ministério Público. Ação penal privada, titular, o particular, a vítima ou seu representante legal. Letra C. Então, letra B, correto. Que o inquérito policial que apresentar vício contaminará a eventual ação penal subsequente, proposta com base nos elementos por ele colhidos. Pessoal, se inquérito policial é procedimento administrativo e não tem contraditório nem ampla defesa, os vícios constantes no inquérito não vão influenciar a ação penal. Tá certo? Então, o vício constante no inquérito não vicia, não anula a ação penal. O que anula a ação penal? O que está lá no artigo 5º e 156, quando diz: no processo penal não são as provas ilícitas não entrarão no processo penal, né? As provas ilícitas não vão acompanhar a ação penal. Não são admitidas na ação penal as provas obtidas por meios ilícitos. É o que está no inciso 56 do artigo 5º da Constituição. Não são admitidas no processo penal as provas obtidas por meios ilícitos. Bem, então o que vicia o processo, o que são as provas colhidas no próprio processo e não no inquérito policial, já que ele pode ser dispensável, não é algo obrigatório. Então, se não tem contraditório e ampla defesa lá no inquérito policial, não cabe aí eles ter um vício que possa, não é, viciar o processo. O que vicia o processo são as provas
lícitas diante do contraditório de uma ampla defesa. D. O inquérito policial gera, quando arquivado, preclusão absoluta, não sendo possível o início de ação penal, ainda que tenha por fundamento a existência de novas provas. Bora lá. Pessoal, inquérito policial. Bora pegar aqui, fazer um mapinha aqui do inquérito policial. Inquérito policial, delegado concluiu o inquérito policial, dentro daqueles prazos que vocês sabem, que a gente vai analisar, tem uma questão aí, que a gente vai analisar a questão do prazo, enviou. Na verdade, o correto é enviar para o juiz. O Código de Processo determina o envio para o juiz, mas hoje, na prática, não se envia para o juiz. Você tem uma chamada central de inquéritos, não é? Na verdade, se envia hoje para o Ministério Público, né? Então, eu vou fazer direto, não como a teoria que está no código, mas como está na prática. Então, o Ministério Público é o correto, né? Que o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Então, concluiu o inquérito, o que o delegado faz? Ele faz o indiciamento do indivíduo. Então, concluiu o inquérito, se o delegado observar que existe a materialidade do delito e a autoria, ele indicia o indivíduo e envia o inquérito para o Ministério Público. O que faz o Ministério Público? Ele pode entrar com a ação penal, impetrar a ação penal, ou ele pode pedir novas diligências, ou ainda ele pode solicitar o arquivamento. Então ele pode fazer três coisas o Ministério Público: impetrar ação penal, pedir novas diligências ao delegado, eu quero, não está ainda, esse inquérito policial ainda não está bom, me dá mais coisa. Ou solicitar o arquivamento. Bem, se ele solicita o arquivamento, ele vai solicitar a quem esse arquivamento? Ele vai solicitar ao juiz. Então o MP solicita o arquivamento ao juiz. Por quê? Porque o inquérito policial é um ato administrativo complexo, tá? Complexo. Ele depende da manifestação de dois órgãos, Ministério Público e juiz. Então você que estudou direito administrativo, não é? Então vai saber aqueles órgãos, aqueles atos simples, né? Compostos e complexos. Aqui é um ato complexo, que depende da manifestação de dois órgãos. Então o juiz, o que o juiz faz? Ou o juiz arquiva, ou envia para o chefe. Se o inquérito policial for de um delegado estadual, ele vai para o Procurador-Geral de Justiça. Se for a Polícia Federal, vai para o Conselho de Procuradores. Então foi para o Procurador-Geral. O Procurador-Geral pode fazer o quê? Ou determina o arquivamento, ou prossegue a ação. Agora vamos lá. Se ou o juiz ou o Procurador-Geral de Justiça realiza o arquivamento, não vai gerar preclusão. Por que não vai gerar preclusão? Porque diante de novas provas, se o delegado de polícia encontrar uma nova prova e essa nova prova seja substancial, que modifique a ação penal, aquela prova poderá modificar a ação penal, então reabre-se o inquérito policial. Então, diante de novas provas, não gera preclusão, poderá ser desarquivado o inquérito policial. Beleza? É um procedimento escrito. Beleza, é sim.
Olha o erro aqui, obrigatório. Não é obrigatório, eu já disse que ele é dispensável, não é? Ele é prescindível. Terceira e última questão sobre inquérito policial. Vamos lá. Quanto ao inquérito policial e notícia crimes, olha aí, notícia crimes. Estão lembrados aí, notícia crimes pode ser de três formas. Cognição imediata, notícia crimes de cognição mediata e notícia crimes coercitiva. Cognição imediata é aquele que o delegado, através de diligências, chegou lá e encontrou, não é? Soube do crime. Ou então, através de televisão, revistas, o delegado soube do crime. Ou se as pessoas chegam lá e dizem, ó, aconteceu o crime. Tudo isso é notícia crime de cognição imediata. Cognição imediata é quando o delegado, ele sabe do crime através da vítima. A vítima chega lá e diz, olha, eu fui, não é, vítima de furto, vítima de roubo. Então, chega lá e diz. E a cognição coercitiva é diante de uma prisão em flagrante. Então, o cara vai chegar o delegado através da prisão em flagrante, quando ele vai lavar o auto de prisão em flagrante. Então, bora lá, vamos ver a questão aqui. Correto. Autoridade, letra A, autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. E nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Questão que está o quê? Correta, pessoal. Lembre-se que no inquérito não existe culpado, existe investigados. Então, se não existe culpado, eu não posso determinar através do inquérito, né, qualquer anotação referente à instauração de inquérito policial contra aquela pessoa. Tá certo? Então, letra A, certíssima. Letra B. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Falamos sobre isso, né? Que se ele tiver novas provas e dessas novas provas possam substancialmente, não é? Modificar aí algo na ação penal, o inquérito vai ser desarquivado sim. Então, letra B está errado. C. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, em qualquer, olha aí, grife isso aí, em qualquer hipótese, a autoridade policial deverá produzir, em qualquer hipótese, a autoridade policial deverá proceder à reprodução simulada dos fatos. O erro está aí, tá? Vamos lá, vamos para o Código de Processo Penal aqui. Treze. Ó, vamos ver logo esse parágrafo único aqui do artigo 20, que se refere ao que a gente estava lá. Nos atestados de antecedentes criminais que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Tá certo? Então, ó, beleza? Então, e aí o artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato pelo interesse da sociedade, tá? Muito bem. Ação de estatística. Deixa eu procurar aqui. Passou aqui, eu não vi aqui.
Não está no artigo 13. Não está no artigo 13. Aqui, ó. Artigo 7º. Vê só. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Em qualquer hipótese, não. Desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Por isso que a questão está o quê? Errada aí. Tá certo? Então, por isso que a questão está errada. Quando diz, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, em qualquer hipótese, a autoridade policial deverá proceder à reprodução simulada dos fatos? Não. Se contrariar a ordem pública, não poderá fazer essa simulação dos fatos. D. É possível o indiciado ficar incomunicável jamais. Artigo 21, pessoal. É proibido a incomunicabilidade do preso. É proibida a incomunicabilidade do preso. Apesar que, preste atenção, olha, muito cuidado aqui, muito cuidado. Esse artigo 21, preste atenção no artigo 21. Ele diz aqui, ó. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigir. Aí preste atenção. Parágrafo único. A incomunicabilidade que não excederá de 3 dias. Para mim, aqui. Emanuel, tá lá, mas esse artigo 21, houve uma revogação que a gente chama revogação tácita. Por que uma revogação tácita? Porque lá no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 62, diz lá que a prisão de qualquer pessoa será comunicada imediatamente ao juiz, à família ou à pessoa por ele indicada. E o próprio Código de Processo Penal, em 2012, acrescentou que o Ministério Público também deve ser comunicado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Ctrl F, que eu vou lá no artigo lá. Tá aqui, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, a pessoa por ele indicada. Então, eu disse 2012, mas perdão, foi 2011. Em 2011 foi acrescentado Ministério Público aí, que na Constituição só tem juiz, família ou pessoa por ele indicada. E o Código de Processo Penal acrescentou em 2011 o Ministério Público. Por isso que não pode ficar incomunicável. A Constituição diz, não pode, tem que haver a comunicação. Então houve uma revogação tácita. Beleza? Vamos lá. Vamos para a questão. O inquérito policial deve terminar no prazo de 15 dias. Não, pessoal. Qual é o prazo para o inquérito policial estadual? 10 dias preso. 10 dias quando o cara estiver preso. E 30 dias quando ele estiver solto. Olha, prazo. Não esqueçam, prazo é ponto que vai cair. Prazo do inquérito policial é ponto que vai cair. Tá certo? Então, inquérito presidido pelo delegado de Polícia Civil Estadual. Preso, 10 dias o prazo. Solto, 30 dias. Que pode ser, ó, no caso do solto, 30 dias pode ser renovado. Tranquilo? Beleza. Quarta questão. 5 meses após ser vítima de crime de calúnia majorada, olha aí que interessante. Calúnia, crime
calúnia, injúria e difamação, não é? São crimes de ação penal privada. Então, 5 meses após ser vítima de crime de calúnia majorada, Juliana, 65 anos, apresentou queixa em desfavor de Tereza. Então, grifa logo 5 meses aqui, tá? Grifa 5 meses. Então, 5 meses após ser vítima, Juliana apresentou queixa em desfavor de Tereza, suposta autora do fato, perante a vara criminal, que era o juiz competente. Recebida a queixa no curso da ação, Juliana, solteira, veio a falecer, deixando com um único familiar sua filha Maria, de 30 anos de idade, já que não tinha irmãos e seus pais eram previamente falecidos. Após a juntada da certidão de óbito, o serventuário certificou tal fato na ação penal. Primeiro ponto. Trata-se aí de uma ação penal privada. A ação penal privada tem um prazo decadencial para o indivíduo entrar com a ação. Qual é o prazo? 6 meses. Observe que na questão foram 5 meses, então não houve a decadência. Não houve a decadência. Ela entrou com essa ação penal em 5 meses. Então, para que houvesse a decadência, seriam 6. Segundo ponto. Ela faleceu. Se ela faleceu, o que eu falei para vocês nas aulas de processo? Não podendo a vítima entrar com ação penal privada, desde que essa ação penal privada não seja personalíssima, porque você tem 3 tipos de ação penal privada: personalíssima, exclusiva e subsidiária da pública. Se ela não for personalíssima, porque personalíssima só cabe ao indivíduo, se ela não for personalíssima, cabe a quem entrar com essa ação penal? Ao chamado CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, no caso da nossa amiga aí, Juliana, de 65 anos, faleceu. Então, cabe entrar com a ação, continuar com a ação penal, né? Já que ela já tinha entrado, já tinha feito a queixa, apresentou a queixa, então já houve a primeira peça processual. Lembre-se que queixa não é aquilo que está na delegacia. Queixa é a peça processual da ação penal privada. Então já houve a queixa, já houve o início da ação penal e Juliana faleceu. Então cabe a quem continuar? Ao cônjuge, ao ascendente, o pai e mãe, perdão, os descendentes, os filhos ou irmão. Nesse caso, ela tem o quê? Uma filha. Então ela é descendente. Então bora lá. Diante da certidão e da natureza, letra A, deverá a ação penal, diante da apresentação de queixa pela vítima antes de falecer, ter regular prosseguimento, intimando Maria dos atos em razão do princípio da indisponibilidade? Não. A ação penal privada tem como princípio a disponibilidade. A qualquer momento eu posso não querer mais. Não quero mais. Aí você vai ter aqueles casos de perdão tácito, não é? Renúncia. Estão lembrados disso? Então, por isso que a ação é disponível, dispensável, porque eu posso renunciar, eu posso perdoar quem me ofendeu. Então, letra A errada. Letra B. Deverá o juiz, diante da natureza da ação penal, de natureza privada, extinguir o processo sem julgamento do mérito, não podendo terceiro prosseguir na posição de requerente. Errado, de querelante, perdão. Errado, porque, CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pode. Continuando. Deverá ser reconhecida a decadência caso Maria não compareça em juízo. Pessoal, a decadência é o prazo para ela entrar com a ação. Se ela entrou com a ação, não cabe mais decadência. O que cabe aí é uma preclusão e não decadência, porque ela já entrou com a ação. Então não cabe mais decadência, cabe preclusão. Beleza, vamos lá. Deverá ser reconhecida a perempção.
Exatamente. Perempção. Eu disse preclusão, desculpe, não é preclusão. Pode ser reconhecida a perempção. Desculpa aí, pessoal. Que pode ser reconhecida é a perempção e não a preclusão. Vamos lá, vamos continuar a questão aí. Então, deverá ser reconhecida a perempção, caso Maria não compareça em juízo no prazo legal para dar prosseguimento da ação penal. Certíssimo. Vamos ver o que o Código de Processo Penal diz. Ctrl F. Vamos lá, calma. Só um pouquinho aí para a gente verificar aqui os casos de perempção. Pronto, tá aqui. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se a peremptação penal. Primeiro, quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, que não é o caso. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. É justamente esse inciso segundo que caberia aqui na questão aqui, né? Deverá ser, caso Maria não compareça, em qual prazo? 60 dias. Letra E. Poderá Maria, diante do falecimento de Juliana, prosseguir na ação penal, que passará a ser classificada como privada subsidiada pública? Jamais, né? No caso, será ação penal privada subsidiada pública quando o Ministério Público não entrar com a ação naqueles prazos legais. Quinta questão. As ações penais públicas condicionadas dependem do ofendido, nos casos de representação, e do ministro da Justiça, nos casos de requisição. Certíssimo, pessoal. Por quê? Só lembrando, a ação penal privada, não é? A ação penal pública, perdão, a ação penal pública, ela pode ser o quê? A ação penal pública, ela pode ser condicionada ou ela pode ser incondicionada. Então, a ação penal pública pode ser condicionada ou incondicionada. Quando ela é condicionada? Quando depende da representação da vítima ou de requisição do ministro da Justiça. Então, condicionada, quando depende da representação da vítima e de requisição do ministro da Justiça. Beleza? Então, letra A, correta a questão. Ação penal, letra B, ação penal pública poderá ser proposta pelo Ministério Público por advogado. Não, ação penal pública, segundo o artigo 129 da Constituição Federal, é ação penal privativa. Ação penal pública é ação penal privativa do Ministério Público. Bora lá! C. Apenas ação penal pública incondicionada poderá ser proposta pelo Ministério Público. Acabei de dizer, ação penal pública, condicionada ou incondicionada, o título é o Ministério Público. Agora, para o Ministério Público entrar com a ação penal pública, se ela for condicionada, depende da representação da vítima ou de requisição do ministro da Justiça. Mas a titularidade é dele. A ação de iniciativa privada se diferencia da ação
pública no que tange ao direito de agir, uma vez que o direito de ação e a própria ação passam a ser de natureza privada. Nada a ver isso. Letra E, a titularidade da ação privada personalíssima é exclusiva ao ofendido, ao erro aí, e ao seu representante legal, não. A titularidade da ação privada personalíssima é exclusiva do ofendido. Só ele pode impetrar esse tipo de ação penal privada. Sexta questão. O que não determina a competência jurisdicional? O lugar da infração, aí é aquela questão da competência, tá? O domicílio ou residência do réu, a prerrogativa de foro, prerrogativa de função ou a distribuição. Correta é letra C, prerrogativa de foro. Mas isso depois eu vou dar um bizu. Depois do intervalo, vamos dar um intervalozinho agora, já chegamos a 40 minutos, vamos dar esse intervalo, depois eu volto.